Hora de conversar com Mônica Bergamo, temos 2 assuntos e eu vou pedir licença, Mônica, para começar pelo segundo. Depois de 11 meses buscando Eduardo Bolsonaro, mas olha, vê se dá para Ué. resistir a esse texto aqui. Depois de 11 meses buscando Eduardo Bolsonaro para responder a uma ação de Daniela Mercury, Cássio Nunes Marques decide encontrá-lo na marra. Tem Dudu, tem Daniela Mercury, tem o Cássio com K, com um pedaço de pau correndo atrás do Eduardo. Mônica, Cara. tem que abrir com esse. É verdade isso É verdade tudo? isso aí ou eu sonhei? Mas você sabe que esse é um assunto que, apesar dos personagens envolvidos, que torna ele muito atraente, tem fake news no meio, né? São coisas importantes. Melhor que tem ainda. como pano de fundo, né? O ministro do Supremo Tribunal Federal, o Cássio Nunes Marques, ele determinou que o deputado federal Eduardo Bolsonaro seja citado por edital, tá, ô Megali? Essa coisa na marra, quer dizer, não é fisicamente na marra, né? Mas é legalmente na marra, né? Que seja citado por edital para que se apresente, né? Para que a justiça, para que a gente apresente uma resposta, uma queixa-crime que está sendo movida contra ele pela Daniela Mercury. O Nunes Marques tomou a decisão depois de 11 meses, Megali, em que o oficial de justiça que foi designado para entregar uma notificação saiu em busca do Eduardo Bolsonaro sem jamais encontrá-lo. Até o relato do oficial é muito curioso, né? O oficial Fernando de Souza Vale. Ele diz que foi 4 vezes para o gabinete do Eduardo Bolsonaro. Ele fala aqui, ó, que ele compareceu no dia 20 de junho ao gabinete para notificação do parlamentar. O deputado encontrava-se no Senado Federal participando da CPMI do dia 8 de janeiro, sem previsão de retorno. No mesmo dia, ele retornou ao gabinete 2 horas depois, porém o deputado lá ainda não se encontrava, conforme informação da sua assessora, Bárbara. Depois, 2 dias depois, às 9h30 da manhã, ele foi de novo ao gabinete do deputado, o assessor Broeto informou que o deputado estava novamente na CPMI e que da CPMI ele ia direto para São Paulo. Diante disso, o oficial foi até a CPMI do Senado, o Megali. Aí ele fala aqui, todavia foi impedido de entrar pelos policiais legislativos, sob o argumento de que a CPMI era bastante restrita, que não era possível acesso aos transeuntes, nem mesmo a um oficial de justiça. Aí diz que esse policial entrou em contato com o Eduardo Bolsonaro e que o Eduardo Bolsonaro, então, agendou a coleta para o dia 27. Chega no dia 27, uma semana depois, ele vai lá no gabinete às 10 da manhã. Só que os assessores informaram que o deputado novamente estava na CPMI, sem previsão de retorno. Aí ele disse que ele manteve diversos contatos via aplicativo, telefonou 6 vezes para o gabinete, vários e-mails foram encaminhados para agendamento, sem resposta nenhuma. Bom, isso daí, o Megali, foi em junho do ano passado, tá? A partir daí, os advogados da Daniela Mercury começaram a falar, mas, ministro Cássio Nunes, já que ele não é encontrado, tem que ser por edital. Ministro Cássio Nunes, já que ele não é encontrado, tem que ser por edital. Demorou bastante, mas o Ministério Público falou também, opinou que tinha que ser por edital. Então, o Cássio Nunes finalmente mandou publicar um edital. Então, Eduardo Bolsonaro, se estiver ouvindo a gente, saiba que está notificado via edital e tem que apresentar essa resposta. E o caso é muito interessante, se der tempo da gente contar aqui o que originou essa ação. Sim. O que aconteceu? Em 2018, uma peça de teatro tinha sido, no Nordeste, tinha sido proibida porque uma travesti interpretava Jesus Cristo. Então, estava uma polêmica muito grande na época, e a Daniela Mercury fez um show e protestou contra essa censura. E ela falou que ela era católica, citou Jesus, falou uma série de coisas e falou, olha, a Bíblia é a Bíblia, mas a Constituição não é a Bíblia. A gente tem uma Constituição que permite a liberdade de expressão. E ela foi se emocionando, e chegou no momento, ela começou a cantar uma música do Renato Russo. E ela para e fala, Renato Russo, meu amigo que morreu, ele era gay, muito muito viado, sim. Bom, o que fizeram com esse vídeo, Megali? Cortaram, tesouraram o vídeo, editaram, para parecer que ela estava falando isso sobre Jesus Cristo, coisa que ela nunca falou. E o Eduardo Bolsonaro compartilhou esse vídeo. E aí ela, enfim, ela
moveu uma ação, porque esse vídeo que ele compartilhou no TikTok teve 1 milhão de visualizações, Megali, pra você ter uma ideia. Sempre muito honesto, né? Sempre muito correto. Certamente ele não sabia. Bom, ele apagou o vídeo posteriormente, mas ela processou mesmo assim. E tá aí o processo, tá aí a Daniela Mercury, só que não consegue achar o Eduardo Bolsonaro. Foram 11 meses atrás dele, não houve forma de notificar, então agora o Eduardo tá citado por edital e vai responder e o processo vai andar. Cássio Nunes vai julgar, então vamos esperar qual vai ser a... Não teve uma parada parecida com o Frederic Vassef, o ex-advogado do Bolsonaro, que se escondeu no banheiro feminino? Teve uma parada assim, lembra disso, Mônica? Mas era por causa de citação? Eu não lembro. Eu não lembro. Se esconder no banheiro feminino. Ele ficou lá escondido no banheiro. Agora, essa de você falar, atenção, Eduardo Bolsonaro, se você estiver nos ouvindo, me lembrou uma história que eu ouvi o André Barcinski, você conhece bem, trabalhou contigo na Folha, né, Mônica? Contando sobre o Zé do Caixão, porque durante muito tempo o Barcinski foi uma espécie de tutor do Zé do Caixão, né? O Mujica sabia fazer pouca coisa sozinho. Ele era um gênio de fazer filme, mas era completamente incapaz de ter uma vida normal sozinho. E ficava lá o Barcinski ajudando ele e tal. E aí ele conta que em certa ocasião ele embarcou o Mujica num voo para não sei aonde, acho que para o Rio Grande do Sul, se eu não me engano, porque o Mujica ia encontrar um diretor que ia fazer um documentário sobre ele, alguma coisa assim, então o cara tinha que estar lá esperando ele, que é que nem criança, cara, se ele não tivesse lá, o Zé do Caixão ia entrar em pânico e tal, e ele não estava lá, atrasou por alguma razão, e aí o Mujica foi até a central lá de sei lá, achados e perdidos do aeroporto, e aí pediu para anunciar que ele estava lá esperando o diretor, e aí a pessoa anunciou assim, falava, anunciou, qual é o nome do senhor? Zé do Caixão. Falou, não, Zé do Caixão não posso, qual é o nome? Então, se eu falar o meu nome, ele não vai saber. Aí o cara anunciou assim, atenção, senhor fulano, o Zé do Caixão está lhe esperando no Terminal 3. É o Eduardo, né? Atenção, Eduardo. Cássio Nunes, o mistério. Cássio Nunes, ou Cássio com K, ou procura. Megali, eu acho que o outro assunto a gente pode deixar para amanhã. Eu acho que pode. E eu queria porque é um assunto duradouro, importante, mas duradouro. Eu achava que a gente podia botar o áudio dela aí. Vamos, ó. Todos os dias quando acordo, meu amigo Renato Russo, não tenho mar. Era gay, muito ficha, muito viado, sim. Era dele que ela tava falando, tá bem claro. Não era isso, pouco, né? Não. Mas ela tava falando, ela tava no contexto de protestar contra a censura, né? E ela falava qual o problema, e ela é homossexual, né? Ela é lésbica, assumida, a Daniela, casada com a Malu, e ela falou, Jesus Cristo, eu tô aqui, eu sou lésbica, e daí? Né? E ela disse que é muito católica e tudo, né? E aí foi nesse contexto que ela falou do Renato Russo, e conseguiram cortar e grudar isso com Jesus Cristo, tem que ser muito pilantra, né? Tem que ser muito pilantra para se utilizar desse tipo de artifício para, enfim, para tentar acabar com uma pessoa. Já é feio você tentar acabar com uma pessoa pelo que ela disse, pelo que ela fez. Agora, pelo que ela não disse, é coisa de gente muito desonesta, coisa de gente muito baixa, muito vulgar. Mônica, então o segundo assunto fica para amanhã mesmo. Um beijão para você, até. Ok, até amanhã. Beijo, até. O segundo que era o primeiro, né? Pois é, ele subverteu tudo, assim é bom. 8h26.